Olá pessoal, então vamos falar hoje sobre a aula de armazenamento, tá? Quando a gente entra no conceito de armazenamento, o que é importante a gente avaliar? É justamente o processo de guarda de informação, né? O conceito de dados até basicamente, tá? E lembrando que todo o armazenamento de informação, ela é baseado em informação binária, né? Zeros e uns, que é o que a computação trata. Eu queria que vocês olhassem essa imagem aí, veja que interessante, né? Quando a gente pensa em armazenamento, o primeiro nome que vem é o disco rígido, ou HD, né? Que é o hard disk também. O primeiro disco rígido, ele data de 1956, né? Que é o IBM 350, com a capacidade de 50 discos de 24 polegadas. E a capacidade de armazenamento dele era 4.36 megabytes. Então veja, 4.36 megabytes. Hoje é uma música MP3, né? E custava um absurdo, né? Então quando a gente começa a pensar na forma de armazenamento, né, que foi se evoluindo ao longo do tempo, você começa a ter aí uma disparidade, né, ou até mesmo uma evolução nos últimos anos, né, que a gente vai tratando efetivamente todo o processo aí de armazenamento. Então, o primeiro aspecto é o conceito de dados, né? Como que eu gravo esse dado? Então, o disco rígido, ele é um disco magnético, né? Então, os dados são gravados em discos magnéticos, que cada disco desse é chamado de platters. Então a primeira é chamada de substrato, né, que é um disco metálico ali, né, e ele precisa ser totalmente plano. Então, se você reparar, o HD ele sempre está no estado horizontal, ele sempre fica horizontalmente, né. A segunda camada desse disco rígido, ela consiste da colação da superfície magnética nos dois lados do disco, né. Então, para ler e gravar no disco, como que ele efetua, né? Eles realizam todas as leituras, né, a partir de uma cabeça de leitura eletromagnética, né, que ela vai presa a um braço, ela vai se movimentando nesses discos, né. O mecanismo que faz essa movimentação, ele é chamado de braço de leitura, né, conhecido como atuador. Aí tem esse eletroímã na base do braço que permite que a placa controladora, que é a plaquinha lá do HD, movimenta variando, né, rapidamente, né, a potência e a polaridade desse ímã. Então, se vocês olharem nessa imagem aí, ó, nós temos lá os discos, que são os platters, o eixo principal desse disco, a cabeça de leitura, o braço de leitura, o atuador, aí um cabo flat que faz a ligação desse atuador, desse dispositivo com a placa controladora. Aí eu tenho os jumpers, ali eu vou definir se ele é um HD primário, né, o principal, né, o master, ou se ele é um escravo, um slave. Então, ao ler um arquivo, a controladora vai lá, posiciona a cabeça de leitura sobre a trilha, né, onde dá o primeiro setor, e aí referente àquela informação, e espera que o disco gire até o setor correto. Então eu tenho aí, ó, no desenho, mais uma vez, ó, eu tenho uma trilha que ela é todo o contorno, né, desse disco, tá? O setor, os pratos, tá? E a cabeça de leitura que faz aí toda essa movimentação, né? Então este tempo inicial aí, né, para iniciar a leitura é chamado de tempo de acesso, né, que atualmente você tem HDs a 7.200 RPMs, que é rotações por minuto, tá? Que fica em torno aí de 12 milésimos de segundo para efetivamente ter acesso à informação, que é uma eternidade quando a gente se trata de tempo computacional, né? Então o HD SSD que a gente vai ver aí, você tem uma velocidade muito maior. Então os HDs mais antigos, eles utilizavam os motores com 3.600 rotações, né? Os atuais, eles estão aí entre 5.400, 7.200 é o mais comum, mas tem 10.000, 15.000 RPM, tá? Então o HD ele é relativamente rápido ao ler setores sequenciais, né? Mas ao ler pequenas partes e arquivos espalhados ao longo dele, ele tem um desempenho bem considerável. Por isso que antigamente você tinha o processo de fragmentação, que é justamente isso, né? Então eu pego lá,
tenho uma estrutura fragmentada, onde eu tenho partes daquela informação em vários discos, em vários setores, e aí o sistema operacional faz essa junção e tenta criar uma sequência, de forma que eu tenha essa recuperação muito mais rápida. Tudo bem? Enquanto o HD está desligado, os dados eles não estão sendo lidos, então a cabeça de leitura ela fica em posição aí de descanso. Quando eu corto a energia de forma acidental, os discos param de girar efetivamente onde eles estavam. Então eu posso ter um defeito, né, no disco magnético, tá? Então, quer dizer, eu tenho o risco de ocasionar problema em determinado setor, em determinada trilha, dependendo da velocidade que eu estava e a forma como eu estava consultando. Os HDs mais modernos ele tem um auto parking que ele considera uma forma de contornar isso. Então houve o corte de energia, ele já levanta e vai para a sua posição inicial, né? Os HDs eles utilizam memória SDRAM, que é volátil, né? Então, para acelerar essas operações de gravação de todos os arquivos, sobretudo os pequenos, né? Então, eles são salvos inicialmente no cache e depois transferidos para o disco magnético, né, em momento de ociosidade. Então, a gente vai ver aqui no processador tem memória cache e aqui também eu tenho. A placa controladora ela é responsável pela interface aí com a placa-mãe, né, e controla toda a rotação do motor e o movimento das cabeças de leitura, de forma a identificar os erros, né, e atualizando e usando sempre as informações que estão disponíveis nesse cache do disco. Tá? Então essa é uma imagem da placa controladora, veja que ela está na parte inferior do HD, tá? Então, elétrica, de transferência de dados e aquela parte lá dos jumpers, tá? Então aqui é uma ilustração, né, para você ter uma noção da orientação magnética desse dispositivo, né? Então, o dispositivo de gravação ele é similar a um eletroímã, né, onde você usa a eletricidade para criar o campo magnético para realizar a gravação naquele disco. Então o dispositivo de leitura faz o processo oposto, então ele passa os bits gravados, né, capta o campo magnético emitido por ele e coleta essa informação. Então tem lá toda uma estrutura, né, a cabeça de leitura, a gravação longitudinal, né, que é o torno, o dispositivo de gravação, de leitura e o escudo eletromagnético. Então existem vários tipos aí de disco rígido, tem o IDE-ATA, o Serial ATA que é o SATA, o SCSI, o Fiber Channel, o SAS, o SSD. O IDE-ATA, que é o Advanced Technology Attachment, né, é um padrão para interligar os dispositivos de armazenamento, né, como disco rígido, drive de CD-ROM, DVD-ROM, né, dentro dos equipamentos. Então esse daí é um exemplo, né, de um disco ATA, né, com velocidades aí de até 133 megabits por segundo de throughput. Então veja, eu tenho lá a flat cable de 40 a 80 vias, né, e uma placa aí de armazenamento. Então veja essa estrutura, os jumpers dentro do IDE-ATA, foi aquilo que eu falei, ó, eu tenho o slave, o master, então fechei aquele jumper lá, fechei aquele circuito, ele está considerando que esse HD é o principal. O que é isso? É quando o sistema operacional for inicializado, ele sabe qual HD que efetivamente ele vai buscar a informação para que o sistema operacional esteja inicializado. E o flat cable é aquela história, né? Sempre o lado vermelhinho rosa é o lado que você vai pôr virado para alimentação. E ele faz a transferência dos dados, tá? Então aqui eu tenho, né, o disco rígido, o SATA em tamanhos distintos, né? Aí com o ATA, com tamanhos distintos de 2,5 polegadas até 5,25, né? E o SATA é o Serial Advanced Technology Attachment, né? É o cabo serial ATA, né? Eles são formados por dois pares de fios, um par para transmissão e um para recepção. Então, quer dizer, eu tenho aí dois pares que me garantem, né, uma maior taxa de transmissão. Veja que eu chego até 300 MB no SATA 300. E o SSD, que é o disco de estado sólido, que é o Solid State Disks, né? É um HD que utiliza os chips de memória flash no lugar dos magnéticos, né? Possui um menor consumo de energia e uma melhor taxa de leitura. Mas quanto mais eu gravo, mais energia, menor é o tempo de vida útil do HD SSD, tudo bem? E os SCSI, né? Tem aí os SCSI e os Ultra SCSI. Veja que eu tenho um conjunto
versões de SCSI com diferenciação de velocidade e chega até 640 megabits por segundo. E esse daí é o exemplo do SCSI e as interfaces aí, a placa de interface para esse disco. O SCSI ele é uma conexão, tem com a conexão serial, padrão SAS Hot Swap e velocidade inicial de 3 gigabits, podendo chegar até 6 gigabits. Então esse é o disco rígido, o SAS. Né? Tem o Cap Limit, né, que é uma opção utilizada por BIOS bugadas da Howard, que entre 98 e 99 eles não reconheciam HD maior que 32 GB. Então tem esse capability ali que você fecha, né, o circuito, na verdade ele deixa aberto, que o Jumper J46 ele me mostra que ele é um capability que vai resolver esse problema aí do reconhecimento. E os disquetes, para quem não conhece, você tinha lá os disquetes de 5 1/4, 3,5, né? E foram evoluindo. Veja que o primeiro disquete lá de 8 polegadas, 71, ele cabia 8 kilobytes. Pô, é nada. Né? E o final, esse menorzinho azul aí, que ele tinha em 91, né? A capacidade dele era de 2,88 megabytes. Tudo bem? E um leitorzinho ali que você já conhece. O Zip Drive era uma outra tecnologia, mas também a forma de armazenamento era magnética, né? Então, eles tinham um disco de 100, 250 megas, né? Foram muito utilizados para backups, para cópia de segurança, né? E era um dispositivo externo como esse da figura aí, né? A capacidade dele, pensando num disquete, era de 70 disquetes, né? Quer dizer, você tem 70 disquetes em um único disco, que era esse Zip Drive aí. Então, quando a gente pensa em HD, armazenamento externo, né, você tem o HD internamente, mas você tem também o CD-ROM, DVD-ROM, que permite você fazer um armazenamento externo. Então, por muito tempo também os DVDs se tornaram, foram muito utilizados para a realização de backup, tá? E aí surge o USB, né, que transforma toda a nossa estrutura de leitura e gravação da informação, pensando no armazenamento externo, né, desde o USB 2.0, 3.0, né, que é uma evolução aí quando se pensa na transferência de dados. E uma outra questão importante são os pendrives, né? Veja que eu tenho várias possibilidades, ele usa a mesma tecnologia do SSD, que é a memória em flash, né? Que hoje você tem aí 128 GB, 64 GB, eu já vi o de 64 GB, né? E funciona perfeitinho, mas é aquela história, quanto mais eu vou utilizando, menor é a vida útil dele, tá? E aí surge um novo conceito que eu achei bem interessante, ó, nós estamos falando de 2016, há 3 anos atrás, uma reportagem que fala que eles criaram, né, os pesquisadores, um HD atômico, né, para armazenar 500 tera. Depois eu vou deixar essa reportagem para vocês darem uma lida, que é um conceito interessante, quer dizer, veja que eu consigo armazenar 500 tera em um espaço médio de 6 centímetros quadrados, usando um HD atômico, né? Como que ele foi desenvolvido? Depois eu vou disponibilizar também o vídeo, né? Mas o que ele faz, né? Eles colocaram átomos de cloro de uma superfície de cobre, né? Dessa maneira eles montaram uma grade quadrada, como vocês podem ver aí, recheada de átomos. Então sempre que um deles faltava, um quadrado, né? Sempre que um deles faltava, um quadrado nessa grade ficava com um buraco. Então a combinação do buraco com do átomo e do buraco sem o átomo tem o ligado e o desligado, o on e o off, o 0 e o 1. E por meio disso, né, de uma agulha, né, e um microscópio, um tunelamento, você manipula esses átomos aí. Então veja, a combinação dos átomos de cobre com a superfície de cristal de cobre faz com que você consiga identificar os buracos e fazendo aquele puzzle, né, que era um jogo. Então olha, tem lá um bloco regular, início de um bloco, fim de um bloco, início de uma linha, fim de uma linha. Dê uma olhada nesse exemplo. Eu tenho aí a combinação e eu faço essa combinação, eu consigo ter efetivamente uma informação armazenada. Aí eu vou mostrar o vídeo para vocês, o link vai estar aí embaixo para vocês acessarem e vale a pena ver, que é bem interessante mesmo. Aí tem uma outra reportagem que é de 2018, se eu não me engano, 2017, né? É 1 petabyte suficiente para guardar 300 mil filmes em HD. 1 petabyte. O que é 1 petabyte? É um novo produto
da Intel, um HD SSD que armazena 1 petabyte. Ele foi lançado, né, e usa uma tecnologia chamada Optane e 3D NAND, que faz essa gravação. 1 petabyte, nós estamos falando de um HD de 1 petabyte, né? Capacidade de memória com maior capacidade do mundo consegue guardar até 400 GB. Essa é uma outra reportagem, né? Então, assim, um cartãozinho de memória com capacidade para 40 GB, né? Você tem noção? São 106 mil imagens dentro de um único cartão de memória. Então, um cartão de memória com essa capacidade de 400 GB, né? Compatível com smartphone, câmera, notebook, tablets e drone. Veja, né, o volume, né? Mas já existem alguns aparelhos, os aparelhos que suportam o cartão até 2 TB, SanDisk, tá? Nos Estados Unidos, esse cartão de memória custa $250. No Brasil vai chegar a mais de 1.000, mas custa $250. Beleza, pessoal? Então, basicamente era uma introdução aí com relação ao armazenamento, passar por cada um, né, dos tipos de armazenamento, as formas de armazenagem física efetivamente. Então tem o SSD, eu tenho o magnético, eu tenho o atômico, né? De forma que eu consigo efetivamente ter uma segurança maior e um ganho, né, em termos de recuperação e armazenamento dessa informação. Dê uma olhada nesses links que eu consultei, que eu acho que vale a pena. O Morimoto é um guia que ajuda muito a gente a ter uma noção do hardware muito específico. E pode procurar sobre armazenamento, que a gente tem coisas novas aí também. Eu vou deixar alguns links no final do vídeo para que vocês também acompanhem, né, e façam umas leituras adicionais aí para a evolução do conteúdo no que se refere a armazenamento. Obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!